Olá pessoal, meu nome é Felipe Marinho, eu sou médico e continuando a nossa série, já que a gente começou falando de cigarro eletrônico, eu vou entrar agora no tabagismo propriamente dito, dos cigarros convencionais. Para falar um pouquinho sobre isso, eu queria que vocês entendessem a importância desse tema. Provavelmente, uma pessoa a cada 5 pessoas no mundo é fumante. Isso é um dado muito importante, é muita gente. E essa quantidade de gente está exposta a um veneno que a gente já conhece, que impacta demais na saúde de todo mundo e traz custos altíssimos para o sistema de saúde. O cigarro provavelmente é a principal causa de morte evitável no mundo, para vocês terem ideia dessa importância. E nunca é tarde para parar de fumar. Para aqueles pacientes que fumaram 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, que dizem para mim, puxa vida, doutor, já fumei minha vida inteira, para que eu vou parar agora? Os benefícios de parar de fumar começam com poucas horas. Com 8 horas, você já não tem mais a nicotina circulando no seu corpo. Com alguns poucos dias, você já não tem mais a alteração da sensibilidade da língua, então o sabor já volta, o olfato já volta. Com algumas semanas, com alguns poucos meses, o risco de pegar infecção relacionado ao cigarro, infecção respiratória como pneumonia, já normaliza. Com alguns meses ainda, toda essa parte respiratória de sinusite, rinite, você já ganha de volta. E com alguns poucos anos, o risco de doença cardiovascular, ou seja, infarto, AVC, já começa a reduzir de volta. Sendo que no primeiro ano, o risco de infarto cai para metade. E no fim de 10 anos, ele praticamente se anula. Então, os benefícios de parar de fumar, eles começam com poucas horas. E eles vão se avolumando com o passar do tempo. Claro que algum dano que o cigarro tenha causado lá dentro, ele é permanente. Mas é sempre melhor parar de fumar do que continuar se expondo. Se você para de fumar com menos de 50 anos de idade, você diminui a chance de morrer nos próximos 15 anos pela metade. Então o cigarro é de fato um grande agressor para a nossa saúde e a gente precisa combater ele com veemência. O que ele pode causar de ruim no nosso corpo? Bom, doenças cardíacas e vasculares. Isso aí, os pacientes precisam ter em mente que o cigarro ele não é ruim só para o pulmão, muito pelo contrário. Quando a gente fuma, aquela fumaça, muita substância tóxica entra inalada, no pulmão ela vai para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea ela alcança o corpo inteiro, do cérebro à pontinha do seu pé. E fazendo isso, vários órgãos são acometidos e toda a circulação sanguínea é acometida. Aquela parede, aquele tecido que reveste as artérias, ele começa a ser inflamado e danificado e a gente começa a fazer as placas de gordura, a aterosclerose. Por isso que quem fuma tem maior chance, até 2 vezes mais chance de ter infarto, AVC e problema de circulação periférica. Alguns pacientes chegando a precisar de amputação por conta do cigarro. No pulmão, eu sei que vocês já imaginam, ele causa muito problema. Um dos problemas é o desenvolvimento de enfisema, que hoje a gente chama de uma sigla, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele também ajuda a descontrolar pacientes que têm asma e ele favorece o aparecimento de infecções, não só nesses pacientes com essas doenças, mas nos outros pacientes também. Traqueobronquites e mesmo pneumonia. Os pacientes que fumam têm sim, e vocês sabem, uma chance maior de desenvolver alguns tipos de câncer. Não é só câncer de pulmão. Embora 90% dos cânceres de pulmão estejam relacionados ao cigarro, uma boa parte mesmo dos cânceres da laringe, da boca, da língua, do esôfago, do estômago, do pâncreas, da bexiga, do intestino, estão relacionados ao cigarro. Então esse é um veneno para o corpo inteiro e ele aumenta a chance de câncer de todos esses órgãos, além de outros. No estômago ele causa muita doença por hiperprodução do suco gástrico. Então é muito comum alguns pacientes desenvolverem úlceras e doença de refluxo, e isso está atrelado ao cigarro. Os ossos, especialmente nas mulheres, as mulheres desenvolvem uma osteopenia, ou seja, redução da massa óssea, ou osteoporose, quando essa redução é muito grave, e a recuperação dessa osteoporose ela é lenta demais, e às vezes precisa mais de 10 anos sem fumar para que se ganhe algum grau de massa óssea. Então, o dano nos ossos das mulheres ele é brutal. Outras doenças podem estar associadas ao cigarro, como diabetes tipo 2
impotência sexual, problema nos dentes, gengivite, cáries, algumas outras infecções. Então o tabagismo ele faz muito mal para a sua saúde, mas também faz mal para a saúde das pessoas que estão no seu convívio, estão no seu entorno. O tabagismo passivo contribui para a doença cardiovascular, aquelas mesmas que eu falei antes, nos pacientes, nos familiares que convivem com os fumantes, câncer de pulmão, descontrole de asma e nas grávidas que fumam, ele está associado a gravidez prematura, abortamento e o bebê nascer morto. Então é uma droga que faz muito mal realmente em qualquer cenário. Por que o cigarro dá tanto vício, né? Quando a gente queima o cigarro, mais de 4.000 substâncias são liberadas na fumaça, a gente inala tudo isso, elas vão para o sangue, uma delas é a nicotina. E a nicotina que é o grande vilão da dependência química. O que essa nicotina faz no nosso corpo? Então imaginem que aqui, na cabeça de alguma pessoa, existem alguns receptores. E esses receptores, eles servem para a comunicação de uma célula com outra, de um neurônio com outro. O que vai acontecer é que essa nicotina vai ocupar esses receptores e quando faz isso, ela serve de estimulante. O teu cérebro agora vai aumentar o grau de atenção, vai aumentar o foco, vai aumentar a sua produtividade e essa sensação é muito boa para você. E você vai buscar essa sensação outras vezes, até que o seu corpo entenda que precisa criar mais receptores, porque o que ele tinha está muito pouco. Então a nicotina vem e ocupa mais receptores. Até que um momento, ela já ocupou quase todos e o seu corpo chegou no equilíbrio. Ele tem alguns receptores para usar, o resto está ocupado com a nicotina e a nicotina está deflagrando aquela ação que ela faz sempre de aumentar o ritmo de funcionamento do cérebro. Muito bem, quando você parar de fumar, o que vai acontecer? Todos esses receptores vão ser desconectados de uma vez da nicotina. E esse volume de receptor sem nicotina vai deflagrar um sinal para o seu cérebro reclamando intensamente que alguma coisa que estava presente aqui não está mais. Então, quando isso acontece, o seu corpo desenvolve os sintomas da abstinência. Esses sintomas da abstinência podem ser desde uma dor de cabeça até mão suando frio, tremor, dor na boca do estômago, dor no coração, coração acelerado e uma irritação muito grande, porque está faltando alguma coisa lá no cérebro que se ligava nos receptores. Isso te força a buscar a nicotina novamente para que o seu corpo volte para aquele equilíbrio de antes. Então a nicotina é o grande vilão desse processo de dependência do cigarro. Só que ele não é o único vilão, porque no processo de dependência eu tenho 3 caixas que eu preciso valorizar. A primeira a gente já viu, é a dependência química pela nicotina, né? A segunda caixa é a dependência psicológica. Quando a gente está nervoso, estressado, com algum problema, geralmente o paciente que fuma foge e vai fumar. Ele desconta no cigarro aquela frustração, aquela raiva, aquele problema. Como se aquele momento pudesse resolver o problema. Ele sabe que não resolve, mas ele está se dando um tempo. Ele para de fazer o que ele está fazendo, ele sai do ambiente estressor, vai para um canto calmo, se dá uns minutos, pensa na vida, respira fundo, se dá um momento para ele ficar com ele mesmo e isso faz bem para o psicológico dele. Então cada vez que ele precisar disso, ele vai buscar no cigarro a desculpa para se isolar. Então o cigarro termina servindo como um grande amigo onde ele vai chorar as pitangas, ele vai afogar a mágoa. E isso, repetido muitas vezes, causa uma dependência psicológica do cigarro, porque não é a nicotina que ele precisa. Outra caixinha importante é a caixinha dos hábitos. Fumando muitos anos e repetindo algumas tarefas com a presença do cigarro, a gente está condicionando o funcionamento do cérebro à necessidade do cigarro. Então, se você toma café e sempre fuma, na sua mente não existe café sem cigarro. Quando você pegar o cafezinho, seu corpo chama o cigarro, automaticamente. Se você faz isso com a bebida, com a cerveja, com o uísque, isso vai acontecer também. Se você faz isso quando abre um jornal, ou se você faz isso para muitas pessoas até para ir no banheiro, isso vai acontecer sempre e você já condicionou seu cérebro de que quando aquela ação for ser requisitada, o cigarro tem que estar presente. Então, vejam que o processo de dependência do cigarro, ele é bem complexo e ele envolve todas essas 3 caixas. Geralmente, o tratamento médico
tem algum auxílio na caixa de cima, controlando os efeitos da abstinência, da ausência da nicotina. Só que esses outros dois problemas aqui de baixo, o paciente precisa conhecê-los para poder enfrentar. E é por isso que uma consulta bem feita, uma orientação médica pode dar ferramentas para o paciente vencer o tabagismo, porque vai conhecer bem isso aqui. Porque tentar parar de fumar na marra pode funcionar, mas é bem penoso. Não só pela falta da nicotina, mas pela dependência psicológica e pela construção dos hábitos que precisam ser desfeitos. Então nesse vídeo eu trouxe para vocês o que o cigarro causa no nosso corpo, por que ele é importante, por que parar de fumar é importante e como que esse mecanismo de dependência acontece. Então peço que vocês compartilhem o vídeo se vocês gostaram e esperem o próximo. No próximo a gente vai falar um pouquinho sobre a cessação do tabagismo. Muito obrigado e até a próxima.